dia 2 de novembro de 2021. Vida contemplativa, estamos retomando aqui nosso caminho para os estudos. E hoje nós vamos tratar de um assunto aqui bem atípico, né, deste canal, porém com um título relacionado com o autor desses escritos, Androgenia e Joel Goldsmith. Quando Joel, pela sua passagem, teve o seu primeiro vislumbre em querer conhecer a Deus, ter uma experiência com Deus, ele passou por uma determinada catarse, uma determinada doença, gripe, e realmente ele teve uma elevação de consciência a partir do momento que ele sentou para meditar com um praticante da ciência cristã. Uma dessas primeiras vezes, Joel ainda estava no processo de elevação de consciência. Bom, os anos foram se passando e Joel foi, passo a passo, sendo conduzido para o caminho para experienciar a cura espiritual. Lógico, né, gente? Joel gostava muito de jogar cartas, gostava da noite, era uma pessoa bem extrovertida, gostava de beber e fumar. E Joel chegou a um determinado momento em sua vida que ele teve o vislumbre de largar tudo, de abandonar a vida humana completamente. Porém, tem aí um significado disto, porque mesmo que nós venhamos a abandonar as nossas vidas humanas, nós temos traços humanos em nós, que é a nossa, chama-se nossa individualidade. A individualidade, ela nunca termina. A individualidade, ela vai permanecer conosco numa elevação, porque é uma transformação, a alquimia, né? O lobo devorando o rei, a alquimia. E já já a gente vai falar sobre o termo androgenia e Joel Goldsmith. Então, aqui é preciso ter um pouco de paciência, olhar este vídeo até o final, compartilhar este vídeo para as pessoas que estão estudando estes escritos, o Caminho Infinito, e estudando sobre Joel. Então Joel, ele teve sua elevação de consciência, começou a curar, e mesmo com a elevação da sua consciência, Joel ainda estava manifestando resquícios da consciência material, experienciando escassez, experienciando as perdas. Então, a alquimia, ela vai trabalhando passo a passo em nossa vida. E é uma transformação contínua e permanente. Então, Joel se tornou o ser que veio veio a nos apresentar esses estudos, o Caminho Infinito. Mas o Caminho Infinito, ele surgiu a partir do momento da sua transição dos seus estudos em ciência cristã, seus estudos com os maçons, seus estudos em mecânica quântica, seus estudos em N universidades. Joel estudou tudo. Joel teve a experiência com Deus. Joel se tornou um ser andrógeno. E aí que entra a androgenia. Se nós for observar cada escrito, cada palavra deste livro aqui, O Caminho Infinito, o Caminho Infinito está nos levando à androgenia. Se nós for pegar essa playlist que nós acabamos de terminar aqui, há 2 semanas atrás a gente fez o último
capítulo do livro A Vida Contemplativa, vocês vejam ali que é um caminho para a experienciação e se tornar um ser andrógeno. Porém, gente, é uma transformação, como eu já falei, contínua, passo a passo. Muitas pessoas entram dentro deste processo, caminho infinito, estudos de metafísica, estudos de mecânica quântica, sem entender o processo de como que isso vai amadurecendo este fruto dentro da nossa consciência. E aí nós chegamos dentro do primeiro princípio, que diz o seguinte, que Deus constitui o ser individual, meu, o seu, você que está me assistindo, e o de todos. Bom, então este é o primeiro princípio, o princípio principal que nós vamos abordar aqui com vocês. A constituição do ser individual é o ponto-chave, o caminho estreito para nos tornarmos seres andrógenos. Por quê? Porque dentro deste entendimento está a união consciente com o espírito onipresente. Está a união consciente com o espírito onipotente. E está a união consciente com o espírito onipresente, onisciente. Eu e o Pai somos um. Não resistais ao mal. Nosso Mestre Jesus, ele nos ensinou no Sermão da Montanha a nós não resistirmos ao mal, não resistirmos ao mal. Ou seja, desapegar da vida humana, na crença universal, em dois poderes. E esse é o trabalho mais árduo que existe. E aí vem a questão, por quê? E aí vem a questão de novo do ego, né, gente? O ego, a persona, tá? Porque o ego, ele vai sendo transformado pela alquimia interior que vai acontecendo a cada meditação, a cada entendimento e a cada estudo. O ego, ele não vai deixar de ser ego. Ego é uma individualidade da centelha divina. O ego, ele não vai deixar de ser ego. O ego é a sua individualidade, é a minha individualidade. Cada um tem uma forma de passar o conteúdo, cada um tem uma forma de se expressar, cada um tem um desejo, uma devoção particular. É isso que quando nós estamos dentro deste caminho, deste propósito de passar a verdade, cada um se apresenta de uma forma diferente. Então tem N seres de luz que vêm em nossa consciência nos passar a mensagem para nós transmitirmos. Nós nos tornamos um canal aberto. E a gente começa a receber essas intuições. A gente começa a receber esses ensinos em consciência, porque nos tornamos um com o Pai. E nos tornamos um com o Pai, nós nos tornamos um com toda a informação. A questão é que a alquimia interior, ela vai trabalhando passo a passo a consciência. A cada estudo, a cada evolução, e é preciso paciência, é preciso prática, é preciso, como a gente vem falando dentro dos vídeos. A questão da individualidade humana é pelo seguinte: o ego, ele quer que se realize os interesses particulares dele, para beneficiar a ele, para ele ter poder e influência sobre as pessoas conforme os gostos dele. E é por isso que ainda não chegamos a
um grande número de pessoas que estejam completamente focadas, completamente dentro deste caminho. Dentro deste caminho estão, né? Mas completamente na devoção de demonstrar esse amor do Pai por todos nós. Porque há uma resistência muito grande. E essa resistência acaba tornando as coisas mais demoradas. Quando foi dito que é preciso soltar, quando Joel também escreveu, né, nós estamos falando aqui de Joel, escreveu que o observador, a vida contemplativa desenvolve o observador, porque a contemplação é realmente entender, aceitar que existe somente uma única presença, somente um poder. Então, quando mesmo que tenhamos essas indignações interiores e nós vamos estudando passo a passo, nós vamos soltando o desejo pelas coisas do mundo, o desejo de querer grandes conquistas, o desejo de querer fazer parte deste movimento humano. Nós vamos entendendo que a partir do momento que nós vamos soltando, nós vamos elevando a frequência, e essa frequência elevada, a gente se sente satisfeito e unidos a tudo e todas as circunstâncias que nos apresentam. E a gente começa a desenvolver o sentimento de compaixão. Quando Joel disse que precisamos doar de nós, ou seja, lançar nossos pães às águas, gente, até neste fator de compreensão, orar pelos nossos inimigos. E orar pelos nossos inimigos não é você fechar o olho e rezar um Pai Nosso por aquela pessoa que está dando um tiro na outra pessoa. Não. É você entender que aquele tiro, que aquela circunstância é uma ilusão. E somente entendendo isso, ou seja, somente praticando os princípios espirituais e as práticas que vão nos elevando em consciência, mudando a consciência, nós vamos deixar de acreditar nessas ilusões da vida humana. E dentro deste caminho nós somos tentados sempre a voltar para trás, sempre tentados a fazer parte desta vida humana, a ter desejos humanos, sentimentos humanos, sempre. Mas é preciso nós estarmos atentos a essas coisas, que é o orai e vigiai. Então o caminho da androgenia, e já de antemão, já falando para vocês que Joel se tornou um ser andrógeno porque ele teve a percepção consciente de Deus, ele manifestou o sentimento da presença de Deus em si próprio, ajudando os demais com curas espirituais. E depois ensinando os princípios e formulando, postulando os escritos do caminho infinito. Então, o ser andrógeno, gente, é um ser que ele está totalmente em fase, frequência, unificado com o Pai. Então ele é o todo. Por quê? Porque ele, o ser andrógeno, é antes... Vamos lá, androgenia é antes da emanação. É antes do yin e do yang. Essas duas energias elas estão intrínsecas no todo. Mas antes disso existe o ser andrógeno, que é o ser puro, que é o ser que se elevou, que está unificado em elevação de consciência com o Pai. Eu e o Pai somos um? Jesus mostrou também isso.
Então, é possível chegar a este nível de consciência de Joel? Talvez sim, talvez não, mas o que é importante ser passado aqui, que a gente está estudando, é que é possível entender a manifestação da consciência da presença de Deus conosco, Emmanuel. Ultimamente eu venho acompanhando, estou estudando a teoria de My Big Toe, que também faz parte dos estudos. São 3 livros, tá? Então eu mostrei ali, nós estamos terminando o primeiro livro, tem o segundo e tem o terceiro livro. Então são 3 livros, que é um estudo sobre a consciência. Este físico, Thomas Campbell, ele teve a experiência e ele instiga as pessoas a se tornarem pesquisadores de si mesmo, né? Como todos que passam conteúdos da verdade, professor Hélio Couto, Joel. Joel ensina da maneira mais simples possível, sentar e meditar, contemplar a presença de Deus até você sentir realmente confiança e sentir esta presença em você, para que você possa manifestar esta harmonia e ter um pouco de paz na vida. E então, Thomas Campbell, ele, por experimentos em laboratório, experimentos nele próprio, chegou ao estudo, uma teoria de tudo, constituído pela consciência, estudando a consciência. Então, o estudo de física é um estudo que eu recomendo a vocês. Então, entrem em contato com as plataformas, aqui de referências. Tem o Mário Jorge, que é o tradutor destes livros, tá? O tradutor da teoria de tudo. Ele fez bastante webinário, tem canal no YouTube aqui também, tá? Então, é a sugestão. Mas assim, por que nós estamos falando sobre isso? Porque assim, gente, muitas pessoas dizem assim: eu estudo e nada me acontece. Eu estudo, leio e nada me acontece. O que está faltando? Está faltando a conscientização, que é a consciência. Porque assim, estudar, saber é uma coisa. Quando a gente começa a experienciar é outra. E experienciando, a gente chega na conclusão da seguinte maneira, que cada vez que a gente vai estudando mais, a gente vai sabendo menos. Então, nós vamos nos tornando eternos aprendizes de um conteúdo fantástico, ilimitado, infinito, que é a letra da verdade. Gente, vocês não sabem que o tamanho da complexidade disto, o tamanho o simples entendimento de mecânica quântica já é uma porta aberta. Agora, quando a gente começa a se aprofundar na metafísica, e aí vem as nuances, vem as visões, como que é formado tal coisa, a alimentação, retroalimentação do espírito, como funciona, gente, isso é de uma complexidade tremenda. Então, ao longo de nossos estudos, a gente vem tendo experiências muito interessantes, que futuramente nós vamos contar para vocês. Futuramente a gente vai descrever também o que está acontecendo conosco. Estamos estudando muito e empenhados em estar aqui neste canal, ajudando cada vez mais as pessoas que chegam até aqui. Pessoas com dúvidas, pessoas com bastante anseio de querer, a letra da verdade, de querer estar presente com o próprio Deus, ter a experiência verdadeira com Deus. E olha, gente, não é fácil, tá? Não é fácil, porque a gente está totalmente imerso às crenças humanas, crença em 2 poderes, estamos totalmente imersos às leis humanas, mas nós temos os nossos momentos. E esses nossos momentos, que eu digo que são as práticas, as meditações, as leituras, as contemplações, vão nos elevando dia após dia. Mesmo que você não notem a diferença, mas cada meditação é um passo que a gente dá em busca desta harmonia. Cada meditação é uma abertura que a gente dá a esta consciência espiritual. Cada meditação é uma limpeza em nossa consciência.
cada meditação é um passo para a transição entre consciência material e consciência espiritual. Então é por isso que é paulatino, é gradual, é contínuo e é infinito o caminho. Voltando ao nosso assunto, Joel e androgenia, então o Joel, mais uma vez a gente teve experiência aqui de um ser andrógeno que deixou um conteúdo magnífico, caminho infinito. Tivemos Buda, Lao Tzu, tivemos N outros seres que chegaram nesta condição, Jesus, nosso próprio mestre dos mestres, o ser andrógeno que chegou no mais alto nível de frequência, ou seja, o próprio Deus manifestado na Terra, o próprio Deus falando para nós como que nós deveríamos levar a nossa vida, sem se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir, mas antes buscar o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado no devido tempo, no tempo de Deus, no tempo do todo, no tempo da sua percepção consciente deste Espírito que é onipresente, onisciente e onipotente. E a Escritura também diz, né, que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então, a plenitude é estarmos em fase com esta onda espiritual, com este Espírito que é todo o poder, porque só existe uma única presença, um único poder. Vamos fazer uma prática aqui neste vídeo, rapidinha. Então, eu peço a vocês que fechem os olhos agora por um determinado momento. Percebam com os olhos fechados que há uma escuridão. E essa escuridão é a presença de um único poder que existe. Você fechou os olhos para a ilusão material. Você está agora se conectando com a presença do ser divino que és. Você está se conectando com o único poder, com a única presença, com o ser individual. Tem uma música que fala o seguinte: se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem nada a me agarrar. E quando chegar lá, não irei encontrar nada do que estava a pensar. E o que significa isso? Esta música é de Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus. Por quê? Nós pensamos que e o ego, ele faz várias fantasias, que existe isso, existe aquilo, existe aquele outro. Não, gente. Cada um vai ter uma percepção diferente, mas é um momento de harmonia, de alegria e de paz, de flutuação espiritual, que é uma coisa que é indescritível, não tem palavras para explicar o tão grande emoção que é estar assim perto, de sentir, estar perto, de bater ali, de encostar um pouquinho. Já é um passo enorme. E imagine esses seres que chegaram lá, que tiveram um vislumbre espiritual, que tiveram uma iluminação própria, que tiveram uma elevação de consciência, como o professor Hélio Couto também, né? Então não podemos deixar de falar neste ser que nos trouxe a decodificação de toda a mecânica quântica, que é um ser evoluidíssimo em frequência e que está nos ajudando e continua nos ajudando para que consigamos aqui reunirmos forças, reunirmos parceria e irmãos cada vez mais para trazer o desejo do nosso Pai, que é a iluminação deste mundo, libertação deste mundo, e que vai acontecer. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, este mundo vai ser libertado desta ilusão material. As pessoas vão elevar a consciência. Então é preciso a gente se unir mesmo, dentro destes conteúdos espirituais,
dentro da proposta que aqui este canal está de trazer os ensinamentos da vida contemplativa, e nós vamos começar de novo com mais um trabalho. Então, vou passar para vocês aqui o que a gente vai estudar a partir de agora, deste mês de novembro, tá? Então, nós vamos começar com um escrito iniciando a vida contemplativa, meditação contemplativa a partir das escrituras, pontos essenciais na prática do caminho infinito, Evangelho de Marta e o suprimento invisível. Esse estudo aqui, gente, é a necessidade de quase 100% das pessoas que estão dentro deste caminho espiritual, saber o que é o suprimento. Mas de todos nós, né? De todos nós que estamos neste caminho, que muitas vezes viemos preocupados, o que vai ser do nosso dia de amanhã, levantar com dúvida. Hoje já não levantamos mais com dúvida. Hoje nós sabemos que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Descansamos nestas verdades. Hoje nós levantamos fazendo o trabalho protetor, lendo o capítulo Novo Horizonte, estudando o capítulo Novo Horizonte do Caminho Infinito, alguns escritos que se complementam ao capítulo Novo Horizonte, e estudando a teoria de tudo, estudando na classe de estudos. Então, estamos fazendo um trabalho e estamos avançando cada vez mais neste entendimento e nesta vida que é a verdadeira vida, e que é o que eu sempre quis fazer na minha vida, e é o que eu sempre desejei em fazer. Quando era pequeno, era muito inquieto, arteiro, era medonho, eu queria sempre descobrir a verdade. E hoje eu estou neste caminho, saindo de uma vida monótona de personal trainer, tá? A esta vida aqui, que é uma vida sem palavras. Isso aqui, sem palavras. Isso aqui eu quero dedicar 100% do meu tempo a isso, 100% do meu tempo a Deus, 100% do meu tempo a ajudar as pessoas. Enquanto isso, nós estamos fazendo o que é para ser feito, porque já foi avisado que nós vamos aumentar o nosso tempo trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando. Então, temos ainda a nossa parte da vida humana, onde nós atuamos como professor, bem menos parte humana, bem menos, já com uma orientação diferente da parte do que é o treinamento físico no mundo humano, mas uma parte diferente, ajudando as pessoas a sentir o corpo, respirar, fazer uma meditação, uma parte diferente no ensino do treinamento. E essa parte diferente chama-se o treinamento consciente. Isso nós estamos desenvolvendo com estudos, com pesquisa, tá? Trazendo um pouquinho dos estudos espirituais para a nossa prática humana, e a gente vem ajudando as pessoas nem sabem o que significa, mas fazendo um exercício de respiração, trabalhando a autoconsciência do corpo, as pessoas estão menos ansiosas. É esse feedback que a gente vem recebendo. Então, é muito bacana, é muito legal quando a gente começa a passar um pouquinho da que a gente vive aqui para um pouquinho na nossa vida lá, no modo humano de vida. Sem que as pessoas saibam que você está passando a verdade ali ou afirmando alguma coisa desses escritos que a gente precisa levar para o silêncio e para o secreto. Mas um simples exercício de respiração, até através da yoga, através de vários conceitos, a gente vai ajudando as pessoas passo a passo. Então, a vida do ser andrógeno, gente, é totalmente diferente. A vida do ser andrógeno, como o Joel mesmo disse, né, é desfrutar das coisas de Deus. Desfrutar que tudo que Deus fez, Deus viu que era bom. Então, nós estamos aqui para desfrutar das suas coisas e largar o querer tomar posse das coisas externas, mas tomar posse do nosso sentimento interno de união com Deus. Esse é o nosso principal propósito, tomar posse da nossa união com Deus, e assim nós estamos unidos a tudo que existe. Então Joel nos deixou esse ensinamento. Joel foi um ser andrógeno, alcançou a androgenia, se tornou um com o Pai, fez curas
experienciou o Espírito. E nós, como os estudantes do caminho infinito, estamos no caminho. E é passo a passo, cada dia mais e mais e mais e mais. A cada percepção, a cada notícia que a gente vê, que chega até nós, nosso conhecimento, mesmo a gente estando afastado das notícias, vão chegando notícias, notícias e notícias, e a gente vai percebendo o tamanho da ilusão, o tamanho de manipulação que existe ainda dentro deste mundo, que isso vai ser acabado. Mas também tem situações adversas de pessoas que estão nos dizendo, chegando ao meu conhecimento hoje, de um menino que não quer fazer nada do mundo humano. Este menino, ele é filho de uma aluna da academia, onde eu trabalho, que ele é um ser inteligente, é um ser evoluído, porque ele não quis tomar vacina, não entende, 13 anos de idade. Ele disse que a vacina, tomando a vacina e não tomando seria a mesma coisa. Não entende porque os seres humanos estão usando um pano na cara. E ele disse que as questões que ele avalia, ele disse que o vírus é uma criação mental. 13 anos. Então, um ser que fala isso, que o vírus é uma criação mental, ele já vem com a verdade intrínseca dentro da sua própria mente. 13 anos de idade. E o que ele faz? Ele joga videogame, gosta de estudar coisas de física, então já chegou ao meu conhecimento de pessoas que estão evoluindo, que já chegaram evoluídas aqui, que precisam de uma lapidação, começando a aprender mais sobre mecânica quântica, e assim ele vai investigar e vai chegar na verdade. Queira ou não queira, a mãe dele já está preocupada com ele, e queira ou não queira, ele vai chegar na verdade. Então, meus queridos, é isso. Ficamos por aqui, tá? Então vamos voltar aos nossos trabalhos, vamos voltar a gravar, e é uma satisfação enorme. Ficamos 2 semanas aqui estudando, meditando o que viríamos falar para vocês aqui. Então este vídeo é muito importante na questão do entendimento dos escritos do Caminho Infinito. Os escritos do Caminho Infinito é uma maneira fácil e didática para a gente chegar à percepção consciente de Deus. Os 3 princípios espirituais que todo mundo diz, né? A natureza de Deus, a natureza do erro e a natureza da oração, nos remete a pensarmos sobre isso. Porque sem consciência, gente, não adianta a gente saber destes princípios. Nós precisamos chegar a uma conscientização desta real presença de Deus. Porque, querendo ou não, as pessoas que muitas vezes estão estudando Joel, e elas se deparam com um acontecimento humano, e elas vão ficando, elas são afetadas por esse acontecimento, e o emocional, ele ainda não estando desenvolvido, né, não estando maduro, ele acaba caindo por terra, e a pessoa volta atrás de novo nas suas questões, né? Fica um looping mental e não conseguem sair daquela situação ali, tá? Então, é preciso primeiro adquirir essa consciência. Para adquirir essa consciência, a gente precisa saber como que o universo funciona, estudando. Primeiro, né, estudar a base, mecânica quântica, tá? Saiu de mecânica quântica porque Joel Goldsmith é mecânica quântica pura, é o infinito. Então, depois que tu lê o Caminho Infinito mais de 6 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, tu começa a entender toda a mecânica quântica. Porém, as pessoas ainda não acreditam que seja assim, então tem que voltar lá nos experimentos, dupla fenda, começar a associar, meditar, ler, praticar, e dali começar a instigar esse entendimento, porque é através da abertura da meditação que a gente vai ganhando este entendimento, a gente vai criando essa paz interior, essa harmonia interior. Porque o reino dos céus está dentro de nós, não está fora. Então, a gente vai criando esta harmonia, esta paz, a gente vai estudando, a gente vai escutando os áudios, ouvindo tudo aquilo que está passando sobre o Joel Goldsmith na internet aqui. Claro, gente, né? A gente precisa ter um discernimento também, tá? E discernimento faz parte de todo o aprendizado.
discernimento espiritual, discernimento, faculdades, né, da alma. Então, isso, passo a passo, a gente vai entendendo o que significa, vai aprofundando, vai indo e vai indo e vai indo, e a gente vai chegando à conclusão. Então, toda a base do entendimento é preciso calma, resiliência e toca a ficha nos estudos, e nós estamos aqui para ajudar a todos. O grupo tem um link nos vídeos passados aí, a gente está compartilhando o link da classe de estudos, tá, gente? Este link é um link de um grupo informativo, não é o grupo da classe. Para você entrar na classe de estudos, você precisa entrar em contato conosco no privado e ali a gente vai compartilhar com vocês um PDF sobre o funcionamento da classe. Você estando de acordo com aquilo que está no PDF ali, você é ingresso na classe de estudos. Então aquele grupo que tem lá, que todo mundo clica naquele link e aí vê que não tem movimentação nenhuma no grupo, sai, algumas informações pausadas, aquilo ali é informação da classe de estudos. Tá? Então a gente fala ali o que a gente estudou na aula passada, o número da aula que a gente está e tudo mais. Tá ok? Então, aqueles que estiverem interessados em querer entrar na classe, tá, gente? Então, entrem em contato. Nós vamos deixar aqui abaixo um link do grupo lá, tá? Do grupo informativo. Vocês entram no grupo e nos chamem no privado, diretamente. Não precisam entrar no grupo e sair, mas nos chamem no privado ali para saber mais sobre a classe de estudos, tá ok? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado.